Olá, meu nome é Fabrício Silva Assunção, eu sou bibliotecário na Universidade Federal de Santa Catarina e essa é a apresentação do meu trabalho, Gestão de Serviços de Catalogação em Bibliotecas Universitárias, uma visão a partir da literatura internacional de 2018 a 2022. É um trabalho que eu vou apresentar durante o 22º Seminário Nacional de Bibliotecas Universitárias, o SNBU 2023. As bibliotecas universitárias têm coleções de recursos informacionais, coleções de diferentes tamanhos, com diferentes tipologias documentais. Para tornar essas coleções de recursos acessíveis de forma eficiente, as bibliotecas universitárias se utilizam de sistemas de recuperação da informação, por exemplo, os catálogos, e também desenvolvem uma série de atividades de organização da informação, por exemplo, as atividades de catalogação. Essas atividades de catalogação, assim como as atividades de indexação, classificação e outras atividades de tratamento da informação ou de organização da informação, são geralmente reunidas nos setores ou então nos serviços de catalogação ou de tratamento técnico ou de processamento técnico dentro dessas bibliotecas universitárias. Foi ao focar nesses serviços de catalogação que surgiu o questionamento que direcionou o desenvolvimento deste estudo. Esse questionamento foi o seguinte, quais temáticas acerca da gestão desses serviços de catalogação nas bibliotecas universitárias são abordadas pela literatura? A partir desse questionamento, então, foi traçado o objetivo deste trabalho, que é identificar quais são os temas relacionados à gestão de serviços de catalogação no âmbito das bibliotecas universitárias abordados pela literatura internacional nos últimos 5 anos, então, compreendendo o período aí de 2018 a 2022. Para alcançar esse objetivo, foram delineadas então 4 etapas nesse estudo. A primeira etapa foi a etapa de definição da estratégia de busca e coleta dos dados. Então foi definido o recorte temporal, então de 2018 a 2022. As fontes desses dados, então foram definidas 2 bases de dados de abrangência internacional, a Scopus e a Web of Science. Foi definido que não haveria nenhuma restrição de idioma quanto aos resultados buscados com este estudo, quanto aos artigos buscados por esse estudo, porque essa pesquisa seria desenvolvida principalmente a partir dos resumos dos trabalhos, que geralmente estão disponíveis no idioma inglês, que é um idioma que eu teria acesso e poderia analisar qual é o conteúdo dos trabalhos. A coleta dos dados foi feita em junho de 2023, utilizando uma estratégia de busca que congrega as diferentes formas de grafia das palavras catalogação, catalogadores, bibliotecas universitárias. Partindo depois dessa primeira etapa, então nós seguimos para a etapa de identificação e remoção dos resultados duplicados. Então, os artigos obtidos nas 2 bases de dados foram reunidos, foram eliminados aqueles que se sobrepunham, que apareciam tanto numa base de dados quanto na outra. A terceira etapa da pesquisa foi a de identificação dos temas de cada artigo e seleção daqueles que seriam relevantes para este trabalho. Então, a identificação dos temas teve como base principalmente a leitura dos títulos, resumos e palavras-chave. Em alguns casos, foi necessário ler o texto completo ou partes do texto completo do trabalho para identificar se realmente era pertinente ou não para este estudo. Nessa etapa também foram descartados aqueles resultados aqueles artigos que foram encontrados nas bases de dados, mas que não eram relevantes para esse estudo. Alguns casos que foram descartados. Então, documentos que apareciam como sendo artigos, mas não eram artigos que apenas citam a catalogação ou o uso do catálogo, mas não tem como foco essa atividade, não tem como foco os catalogadores, não os serviços de catalogação. Documentos que focam apenas em instrumentos ou processos específicos da catalogação, mas que não falam especificamente da condução dessa atividade nas bibliotecas universitárias. Artigos que tratam do ensino da catalogação por cursos universitários e artigos que envolvem diferentes tipos de bibliotecas ou então diferentes tipos de profissionais, sem nenhuma ênfase em biblioteca universitária ou então nos catalogadores dessas bibliotecas. E, por fim, a 4ª etapa, que foi a etapa de agrupamento dos resultados por tema e também de apresentação dos resultados neste texto. Tá? Então, vale destacar também que cada artigo foi categorizado em apenas uma das categorias identificadas. Como resultados na primeira etapa, então 194 artigos foram encontrados na Scopus, 152 na Web of Science. Após a remoção dos artigos duplicados, restaram então 235 artigos úteis, que foram então analisados em relação ao tema e à pertinência para este trabalho, e restaram então 34 artigos que foram considerados relevantes.
Estes 34 artigos foram agrupados em 6 categorias, sendo que cada artigo aparece em apenas uma categoria. São essas as categorias que foram identificadas a partir da análise desses 34 artigos. A primeira categoria que trata de atribuições e escopo dos serviços de catalogação, com 4 artigos. A segunda, sobre políticas de catalogação, que inclui 6 artigos. A terceira, gestão de pessoas, de competências e de conhecimento, que inclui 10 artigos. Processos e fluxos de trabalho, que inclui 5 artigos. Avaliação, qualidade e custos da catalogação, que inclui 5 artigos. E a sexta categoria, colaboração e atuação em outros serviços das bibliotecas, que inclui 4 artigos. E é sobre cada uma dessas categorias que eu vou falar um pouco mais detalhado a partir de agora. A primeira categoria reúne aqueles artigos que visam a discutir ou então analisar quais seriam as atribuições e quais atividades estão cobertas pelos serviços, setores, departamentos, seções, etc., de catalogação nas bibliotecas universitárias. É importante notar também que esses artigos trazem de forma geral alguns aspectos de outras atividades de organização da informação, como as atividades de classificação, de indexação, que muitas vezes são desempenhadas por esses serviços de catalogação, e também de atividades bem relacionadas, por exemplo, o desenvolvimento de coleções. Nessa categoria, então, foram identificados 4 artigos, sendo que um deles é uma pesquisa sobre desafios e perspectivas das atividades de catalogação a partir da visão dos profissionais que executam essas atividades. A segunda categoria, a categoria que trata das políticas de catalogação, a gente pode subdividir essa categoria em 2 grupos. Então, havia um grupo de trabalhos que tratam dos modelos de catalogação, então catalogação centralizada, catalogação cooperativa, e outro grupo mais voltado para o multilinguismo. No grupo que trata dos modelos de catalogação, a gente encontrou trabalhos que discutiam a catalogação centralizada em uma biblioteca digital. Foi encontrado também um relato sobre a participação em um programa de catalogação cooperativa e as adaptações que foram necessárias nos serviços, nas atividades de catalogação a partir dessa participação, e também uma pesquisa sobre as práticas e cooperações relacionadas à catalogação e uma pesquisa também sobre como os catalogadores e catalogadoras avaliam a clareza e a abrangência das informações que são oferecidas nos catálogos. No grupo aqui dos artigos que tratavam sobre multilinguismo, sobre cenários em que você tem mais de um idioma sendo utilizado pela sua comunidade, a gente tem 3 trabalhos. 2 deles discutem e relatam a catalogação, a atividade de catalogação e os catálogos multilingües. E um terceiro artigo que trata sobre medidas para reduzir as barreiras linguísticas durante a busca e a interpretação de dados bibliográficos. Na terceira categoria, gestão de pessoas, gestão de competências e do conhecimento, a gente também consegue verificar um agrupamento. Então, no primeiro momento, a gente tem vários artigos que tratam de gestão de pessoas e de gestão de competências. Então, a gente tem artigos discutindo quais seriam os papéis, habilidades, conhecimentos e competências necessários aos profissionais que tratam, que lidam ali com a catalogação. Outro artigo discutindo quais são as formas de aquisição dessas competências dos catalogadores e das catalogadoras. Um trabalho que investiga qual era a expectativa acerca dos papéis e das responsabilidades dos gestores dos serviços de catalogação em bibliotecas universitárias. Outro trabalho que discutia a influência da motivação no desempenho das atividades de catalogação. E também um trabalho que falava sobre quais eram as expectativas dos profissionais em relação às coleções, ao trabalho remoto e as contratações para atuar na catalogação. Também as expectativas deles em relação aos recursos eletrônicos e sobre metadados após o cenário pandêmico da Covid-19. Nessa categoria tem também um artigo que discute a desprofissionalização das práticas de catalogação, os fatores e os efeitos dessa desprofissionalização e a necessidade de estratégias para readaptação e requalificação para que os profissionais continuem relevantes em ambientes digitais. Essa categoria também inclui 2 artigos que tratam sobre gestão do conhecimento, ou gestão da informação. Um deles trata do levantamento das práticas de compartilhamento de conhecimento entre profissionais catalogadores,
E, por fim, um relato de uma ação para atualizar, tornar acessíveis e conhecidos os documentos referentes às políticas locais e fluxos de trabalho e procedimentos de catalogação de uma biblioteca universitária. A próxima categoria identificada é a categoria que trata dos processos e fluxos de trabalho. Então, a gente tem trabalhos que discutiam como os fluxos de trabalho eram realizados de forma tradicional num ambiente de processamento técnico, né, nas áreas de processamento técnico, as mudanças que foram realizadas, as lições que foram aprendidas com essa mudança e o impacto dessas mudanças no desenvolvimento e na gestão do acervo. Então, esse trabalho é um relato. Outro relato encontrado nessa seção, nessa categoria, né, são mudanças, trata das mudanças nos fluxos de trabalho e nos canais de comunicação entre os serviços de processamento técnico, que é onde se encontram os serviços de catalogação, e os serviços que tratam das coleções especiais de uma biblioteca universitária. Outro relato trata da análise de fluxos de trabalho entre departamentos de recursos eletrônicos e departamentos que lidam com catalogação. Outro relato discute os fluxos de trabalho para metadados não MARC, né, metadados voltados a projetos digitais, como esses fluxos de trabalho estão organizados em bibliotecas universitárias. E, por fim, um trabalho que que tratava de métodos ágeis e Scrum na gestão de um projeto de metadados. A categoria seguinte, avaliação, qualidade e custos da catalogação, inclui trabalhos com abordagens diversas, né, para tratar desses temas. O primeiro trabalho encontrado nessa categoria é uma pesquisa sobre a relação entre o planejamento estratégico da instituição e a avaliação dos serviços de catalogação e metadados daquela instituição. Outro trabalho tratava da determinação da capacidade de trabalho de uma unidade de catalogação, levando-se em conta ali o custo, o tempo e a quantidade de materiais que eram catalogados. Foi identificada também uma revisão de literatura que abrangia em período de 20 anos, de 2000 a 2019, somente e especificamente sobre análise de custos da catalogação e da criação de metadados. Além disso, foi identificada uma pesquisa sobre como catalogadores de bibliotecas universitárias definem qualidade da catalogação e também o relato de uma experiência para a implementação de uma funcionalidade que passou a permitir aos usuários do catálogo alertar a biblioteca, alertar o serviço de catalogação acerca de erros que foram encontrados no catálogo durante a busca, links quebrados e informações que estavam incorretas naquele catálogo daquela instituição. E, por fim, na sexta categoria, a categoria que reúne os trabalhos que tratam da colaboração entre setores e também da atuação do serviço de catalogação em outros serviços das bibliotecas universitárias. A gente encontra 4 experiências diferentes, 4 relatos diferentes. O primeiro dele fala do trabalho da colaboração entre os departamentos de catalogação e metadados, os departamentos de coleções especiais e das iniciativas digitais para criar um fluxo de trabalho e estender o controle de autoridade de nomes para além da tradicional catalogação, né? Além do tradicional catálogo que existia naquela biblioteca universitária. Um segundo trabalho tratava da colaboração entre o serviço de catalogação e o serviço de referência da biblioteca universitária, visando ali a criação de registro de autoridade de nomes. Então, o serviço de referência auxiliava o pessoal da catalogação para fazer a pesquisa para criar os registros de autoridade. E, por fim, 2 trabalhos. Um deles tratava da atuação dos profissionais de catalogação na elaboração de guias de informação, né, guias de fontes de informação para os usuários de uma biblioteca universitária, e o outro trabalho relatava uma atividade em que os catalogadores e catalogadoras participaram da descrição dos conteúdos que estavam disponíveis no site da biblioteca universitária. Como considerações finais, né? Essa pesquisa, esse trabalho aqui partiu então do questionamento: quais temáticas acerca da gestão dos serviços de catalogação em bibliotecas universitárias são abordadas pela literatura, e os resultados aqui apresentados, né, permitem que a gente tenha uma visão, né, um panorama de como esses temas estão sendo tratados pela literatura, né? Ao observar essas 6 categorias, a gente consegue ver a ampla variedade de temas
que estão sendo discutidos acerca da gestão desses serviços de catalogação nas bibliotecas universitárias. Apesar dessas contribuições, né, dessa visão que esse trabalho traz acerca dessa temática, é importante ressaltar que ele tem algumas limitações. Então, primeiramente, a gente tem o recorte temporal, então foram analisadas publicações somente de 2018 a 2022. A cobertura das bases de dados que foram selecionadas, então por mais que elas sejam bases de dados internacionais, a gente sabe que nem todas as publicações então, estão indexadas nessas bases de dados. A própria tipologia documental utilizada, então foi utilizado o artigo, então outras experiências que não estavam relatadas em artigo não foram contempladas. E também é importante notar que essa pesquisa teve como foco, teve como objeto de estudo, né, os resumos dos trabalhos que foram encontrados nessas bases de dados. Então esse também é um fator que acaba limitando um pouco os resultados dessa pesquisa. Por fim, né, apesar dessas limitações, eu entendo que essa pesquisa pode trazer várias contribuições para as bibliotecas universitárias. A primeira dessas contribuições é para o planejamento e para a tomada de decisão pelos gestores dos serviços de catalogação, né? Por exemplo, decisões sobre o arranjo interno desses serviços, dos fluxos de trabalho, dos modelos de catalogação utilizado, e também no planejamento desse serviço em relação a toda a biblioteca, né? Então, como que ele se articula com os outros serviços da biblioteca universitária. Esse trabalho também aponta alguns possíveis temas para atualização e qualificação profissional, tanto dos profissionais catalogadores, também como dos gestores desses serviços de catalogação. E, por fim, esse trabalho ele auxilia no entendimento sobre como os serviços de catalogação participam do funcionamento sistêmico das bibliotecas universitárias, o que contribui, claro, para o próprio entendimento desses serviços de catalogação e também para o entendimento e para o melhor funcionamento de toda uma biblioteca universitária. Então, esse foi o meu trabalho, então, gestão dos serviços de catalogação em bibliotecas universitárias, uma visão a partir da literatura internacional de 2018 a 2022. Até mais!